Pessoal, tudo bem? Mais uma vez eu aqui, o professor Demétrio Dantas, com vocês, com uma aula massa de processo penal, uma das aulas mais importantes do nosso curso. A gente vai começar a conversar hoje sobre inquérito policial. É um tema que você vai assistir essa aula várias e várias vezes, porque eu vou dar uma notícia triste para você aqui nesse começo. Esse tema não cai muito na tua prova, não. Esse tema é um tsunami nas provas de concurso. Então aqui é para você focar para tudo que você estiver fazendo aí agora. Para. Manda todo mundo sair, vai, eu vou esperar. Todo mundo sai. Fica só você e eu aqui, dando uma olhada em inquérito policial, que é um tema dos mais importantes. Eu acho massa, turma, que esse tema, você liga a televisão, tá estudando ele. Hoje em dia no Brasil é assim, né? Você abre um jornal, tá estudando inquérito. Então aqui você vai aprender tudo de inquérito policial. Aqui eu não vou ter paciência com você de dizer, olha, é devagarzinho. Não. Aqui é um rolo compressor. Tudo que eu sei de inquérito policial, eu vou passar para vocês agora. A partir de agora. É mais de uma aula de inquérito, por aí você tira. A gente vai só hoje começar a nossa primeira aula, aula número 3. Vocês têm aqui, ó, inquérito policial parte 1. Então a gente vai começar um tema dos mais importantes. Você se preparou aí, né? Eu estava aqui só conversando, só dando tempo para você se preparar. Então vamos lá conversar sobre inquérito policial, aula importantíssima, você vai sair matando a pau em inquérito policial. Eu quero você aí dando aula de inquérito policial, tá bom? Vamos lá, pessoal. Primeira coisa que eu preciso que vocês entendam é o conceito do que nós chamamos persecução criminal ou persecução penal. A persecução criminal ou persecução penal nada mais é do que a junção entre o inquérito policial e a ação penal. A junção de uma fase pré-processual, chamada de inquérito policial, e de uma fase processual, chamada de ação penal, a junção do inquérito e da ação, nós chamamos de persecução penal. A persecução penal é utilizada para apurar infrações penais e as respectivas autorias. E comporta duas fases. Uma fase pré-processual, que eu chamei a vocês, que é a fase de inquérito policial, e a fase processual, que é a fase da ação penal, pessoal. Então, quando vocês ouvirem falar em persecução penal, é tudo. É aquela fase que acontece lá na polícia e também a fase que acontece em juízo. Então, persecução penal é tudo. Uma fase policial e uma fase judicial. Uma fase pré-processual, uma fase processual. Uma fase de inquérito policial, uma fase de ação penal. Nós vamos conversar na aula de hoje, começar a conversar na aula de hoje, só sobre a fase pré-processual da persecução penal. Eu vou começar na aula de hoje com vocês apenas uma parte da persecução penal, que é a parte que nós chamamos de fase pré-processual. É a fase de inquérito policial. A gente vai começar a conversar sobre o inquérito hoje, tá beleza? Então definimos o que é persecução penal. Ficou bem fácil, todo mundo está entendendo tudo. Show de bola? Nós vamos conversar sobre a primeira parte dessa persecução penal a partir da aula de hoje, que é a parte do inquérito policial. Pessoal, então antes de nós conversarmos sobre o conceito de inquérito policial, eu queria deixar bem claro a vocês aqui o papel da polícia judiciária e da polícia administrativa. Primeiro ponto é que você lembre que polícia judiciária não tem nada a ver com poder judiciário. Polícia judiciária é a polícia investigativa. Vamos dar uma olhadinha logo nela aqui embaixo, ó. Polícia judiciária ou polícia investigativa é uma atuação repressiva apurando a autoria e a materialidade delitiva. É essa polícia que produz o que a gente vai estudar na aula de hoje, inquéritos policiais. Quem é a polícia judiciária, turma? Polícia Civil e Polícia Federal. A polícia judiciária não é ligada ao poder judiciário. A polícia judiciária é ligada ao poder executivo. A polícia civil ligada ao Estado,
a Polícia Federal ligada à União através do Ministério da Justiça. Nós não temos aqui a Polícia Judiciária ligada ao Poder Judiciário. Ela é ligada ao Poder Executivo. E esse nome Polícia Judiciária é porque ela é uma polícia investigativa. É ela quem vai produzir o que nós vamos estudar na aula de hoje. Inquéritos policiais. A Polícia Administrativa, por sua vez, é a polícia eminentemente fardada. É aquela polícia que causa medo, que previne a conduta criminosa e que vai reprimir quando a conduta criminosa acontecer. Eu chamo como exemplo maior da polícia administrativa ou polícia de segurança a polícia militar. Em tese, quando a polícia militar está fazendo a sua ronda na rua, quando ela está parada numa esquina, em tese, ela está prevenindo o cometimento de crimes, não é verdade? O indivíduo vai olhar assim e vai dizer, opa, a PM está ali, eu não vou cometer crime não. É a mesma coisa que acontece com a Polícia Rodoviária Federal, né? O indivíduo vem cortando em faixa contínua, acima do limite permitido de velocidade. Quando vê um posto da Polícia Rodoviária, quando vê um carro da PRF, quando vê um PRF fardado, que é Polícia Administrativa, Polícia de Segurança, ele já diminui, já deixa de cometer infrações. Essa é a função primeira da Polícia Administrativa, da Polícia de Segurança. Eu só quero deixar aqui claro nesse slide a diferença entre Polícia Administrativa e Polícia Judiciária, dizendo a vocês que quem produz inquéritos policiais é a Polícia Judiciária e é essa produção intensa de inquéritos policiais no Brasil que a gente vai estudar a partir de agora, pessoal. Então vamos lá? Conceito e finalidade do inquérito policial. Turma, aqui merece ser lido. Vamos lá? O inquérito policial, turma, é um procedimento administrativo. Primeira informação importantíssima. O inquérito policial não é um processo. Ele é um procedimento, um conjunto de atos. Se eu disser que o inquérito é um processo, eu vou ter que dizer que, para ele, eu posso utilizar contraditório e ampla defesa. E nós vamos ver já já que eu não uso contraditório e ampla defesa no inquérito policial. Então, a primeira informação do conceito de inquérito que eu posso extrair é: não é processo administrativo. O inquérito é procedimento administrativo. E é um procedimento administrativo preliminar, presidido por um delegado de polícia de carreira. Turma, o que é um delegado de polícia de carreira? Para você que está aí em casa, acessando o nosso site, Ei Professor, o melhor site de concursos que você já encontrou aí na internet, vendo essas super aulas para você que sabe tudo, o que é delegado de polícia de carreira, turma? Turma, é o delegado de polícia concursado. Esse é o delegado de polícia de carreira. É ele quem vai presidir o inquérito policial e é claro que eu estou falando de delegado de polícia da Polícia Civil, delegado de polícia da Polícia Federal. Turma, qual é o objetivo, a finalidade desse procedimento administrativo preliminar? Desse procedimento administrativo preliminar presidido por um delegado de polícia de carreira, realizado pela Polícia Judiciária. Qual é a finalidade? Qual é o objetivo? Vamos para cá, ó. Identificar o autor do ato ilícito, os elementos que atestam sua materialidade, contribuindo para a formação da opinião delitiva do Ministério Público. De quem, professor Demétrio? De quem? Do titular da ação penal. E quem é o titular da ação penal? Nós vamos ver isso na aula de ação penal bem direitinho. Na maioria das vezes, porque a maioria das ações são públicas, o titular da ação penal é o Ministério Público. Turma, o inquérito policial, ele tem a finalidade de determinar a autoria e a materialidade do fato delitivo. O que é, Demétrio, determinar a autoria? Determinar a autoria é quem praticou. E o que é determinar a materialidade? Determinar a materialidade é se o ato aconteceu e como aconteceu. É isso que esse procedimento preliminar, esse procedimento administrativo preliminar, presidido pelo delegado de polícia de carreira, feito pela Polícia Judiciária, é isso que esse procedimento faz. Ele busca determinar a autoria e a materialidade do fato delitivo e assim contribui para a opinião do titular da ação penal para o Ministério Público. O delegado de polícia, ele não está subordinado ao Ministério Público, mas todo o trabalho de investigação e de conclusão do inquérito policial
é dirigido para chegar às mãos do promotor de justiça, é dirigido para chegar às mãos do procurador da República, é dirigido a chegar às mãos do Ministério Público, para que o Ministério Público possa formar a sua opinião delicti, que nós vamos conversar sobre isso um pouco mais na frente quando chegarmos em ação penal, beleza? Pessoal, conceito de inquérito policial, no conceito eu encontro a finalidade. Então nós sabemos já que o inquérito policial é a primeira parte da persecução penal. Nós sabemos que esse inquérito policial, ele é feito pela polícia judiciária, e nós sabemos que o inquérito policial, ele serve para determinar a autoria e a materialidade do fato delitivo, além de sabermos que ele não é um processo, ele é um procedimento, beleza? Vocês não vão ser perguntados sobre o conceito de inquérito policial, não. Mas desse conceito nós extraímos muitas informações essenciais para as provas de concurso. Então nós temos um único objetivo aqui no Ei Professor: levar você à tua aprovação. Então aqui a gente vai direcionar você, a gente vai treinar você para você passar no teu concurso, acertando todas as questões de inquérito policial a partir dessa aula de agora, tá bom? Então vamos lá, pessoal, vamos se animar, pessoal. Bora se animar, bora. Pra cá, ó. Antes, obviamente, de se abrir o inquérito policial, existe um instituto que a doutrina chama de verificação de procedência das informações, ou VPI. Reparem bem que eu posso muito bem ligar agora, no meio da minha aula. Vamos pegar um telefone? No meio da aula. Vamos ligar para uma delegacia e comunicar que aqui, no estúdio do Ei Professor, houve um homicídio. E pronto, vou desligar. Não vou me identificar, uma denúncia anônima. Ora, turma, você acha que o delegado de polícia que recebeu essa informação agora, ele já vai de cara abrir um inquérito policial? Ele já vai fazer uma portaria, dizer para o escrivão dele, bate uma portaria aí, porque mataram um lá no estúdio do Ei Professor? Não. Primeira providência, antes até da abertura desse procedimento administrativo para investigação de autoria e materialidade, é uma verificação da procedência das informações. Turma, vamos dar uma lidinha? A verificação, ela é recebida pela autoridade policial e é um procedimento simplificado, iniciado de forma prévia ao inquérito policial. Turma, aqui o próprio nome já diz pra gente, é verificar se as informações que eu dei procedem. Porque se as informações procedem, aí sim se instaura o inquérito policial. Mas como é que ele vai fazer essa verificação? Não sei, existem várias formas. Ele pode desligar o telefone comigo, pegar o telefone e ligar aqui pro Ei Professor e dizer, ei, professor, mataram alguém aí? Não, aqui tá tudo tranquilo. Fez a verificação das informações. Ele pode dizer para um agente dele, olha, pega a viatura e vai lá no estúdio do Ei Professor para saber se está tudo ok, tem algum problema. Isso nada mais é do que a verificação de procedência das informações, que é preliminar até ao inquérito policial e evita que os inquéritos policiais sejam abertos diante de informações falsas, tá? Uma vez verificada a procedência das informações, aí sim é instaurado o inquérito policial. Se não for verificada a procedência dessas informações, não há por que instaurar o inquérito policial. Então o inquérito policial não serve para determinar a autoria e a materialidade do fato, mas antes de se fazer a instauração do inquérito policial, é de bom alvitre que nós verifiquemos a verdade dos fatos, a procedência das informações que chegaram ao delegado de polícia, tá beleza? Pessoal, a quem o inquérito policial se destina? Vocês já viram que o inquérito policial é um procedimento, eu não vou me cansar de dizer isso, não vou me cansar. Você deve estar dizendo aí, Demetrio, eu não aguento mais. É assim mesmo, é para você não aguentar mais. É para que no dia da prova você lembre da minha aula, é para que no dia da prova você diga, eu só me lembrei, Demetrio, falando aquilo que eu não aguento mais. E o que é que você não aguenta mais? É o conceito de inquérito policial. Além de você saber que o inquérito policial é um procedimento administrativo, realizado pela Polícia Judiciária, presidido por um delegado de polícia de carreira,
que visa determinar a autoria e a materialidade do fato delitivo. Além de você saber isso, você precisa saber para quem esse inquérito policial serve. Quem é o destinatário, ou quem são os destinatários desse inquérito policial, realizado pela Polícia Judiciária. Vamos olhar, pessoal, tem dois tipos de destinatários. Questão de prova. Vamos lá. Destinatários imediatos ou diretos e o destinatário mediato ou indireto. O inquérito policial está sendo produzido pela Polícia Judiciária e eu disse a vocês para servir de base para uma eventual denúncia do Ministério Público. O inquérito policial está sendo feito pela polícia para ajudar ao Ministério Público na sua opinião delitiva. O inquérito policial, na maioria das vezes, é o único instrumento que o Ministério Público tem para poder iniciar ação penal contra alguém. Lógico, nós vamos ver já que ele não é imprescindível, mas não tem outra coisa a fazer, muitas vezes, na maioria esmagadora, que não seja olhar os fatos através do inquérito policial. O inquérito policial, portanto, tem como destinatário direto, imediato, o Ministério Público. E vocês hão de convir comigo que a maioria das ações penais são dadas início pelo Ministério Público. Mas um número muito pequeno, mas ainda existente, a reforma do Código de Processo deve retirar, mas um número pequeno, mas ainda existente de ações penais são dadas entradas pelo ofendido, pela vítima, pelo particular, através do seu advogado com poderes especiais legalmente constituídos. Então, eu tenho como destinatário direto ou imediato do inquérito policial duas pessoas. O Ministério Público, nas ações penais públicas, que são eles, é ele quem dá entrada nessas ações, e o ofendido, nas ações penais privadas. Dois são os sujeitos destinatários imediatos ou diretos do inquérito policial. E quem é o destinatário mais distante? Quem é o destinatário indireto? Quem é que vai receber o inquérito policial, mas não é o primeiro a receber? Vai ter acesso ao inquérito policial só depois. Sabe quem, pessoal? O juiz, ó. O inquérito policial não está sendo feito primeiramente para ele. O inquérito policial está sendo feito primeiramente ou para o ofendido ou para o Ministério Público. E aí, de posse do inquérito policial, o ofendido ou o Ministério Público vai ver se entra com a ação ou não. Lógico, o Ministério Público, se vir que tem crime, tem que entrar com a ação. O particular, o ofendido, entra com a ação se quiser. Mas é a primeira pessoa a ter acesso ao inquérito policial é o destinatário direto. Ministério Público ou ofendido. O juiz vai ter acesso, sim, ao inquérito policial. Porque se esse inquérito policial servir como base para a denúncia, esse inquérito policial, nós vamos ver já, ele deve ir junto para dentro do processo. Então, o juiz vai folhear os autos do inquérito policial. E folheando os autos do inquérito policial, o juiz também é destinatário desse inquérito policial. Só que ele é destinatário indireto ou destinatário mediato. Beleza? Mediato ou indireto, juiz. Imediato ou direto, o MP e o ofendido. Existem inquéritos que não são objetos de estudo da gente, mas nós precisamos saber que eles existem. São chamados inquéritos não policiais. O que me interessa aqui em processo penal e nas provas do concurso são os inquéritos policiais. O que são inquéritos não policiais? São inquéritos que não são realizados pela Polícia Judiciária. Esses não vão interessar para a gente não está estudando esses. Mas, inquéritos parlamentares feitos pelas CPIs, inquéritos policiais militares não são inquéritos militares, não são inquéritos policiais, são inquéritos policiais militares. Esses não servem para a gente. Os IPMs, o inquérito civil, o inquérito judicial, os inquéritos contra magistrados e promotores, juízes e promotores, as investigações para quem tem foro privilegiado, investigações feitas por um particular, investigações feitas pelo Ministério Público, e a investigação feita por qualquer órgão, como a Receita Federal, por exemplo. Tudo isso pode servir de base para o Ministério Público, para o particular, formar a sua opinião.
Tudo isso pode ocupar o lugar do inquérito policial. Tudo isso pode servir de base para determinar a autoria e materialidade do fato delitivo. Mas isso aqui não é inquérito policial. Beleza? Entenderam? Mesmo não sendo inquérito policial, isso não é desprezável. Isso aqui serve, obviamente, para determinar autoria e materialidade. Pode ser que o Ministério Público use o relatório de uma CPI para entrar com uma ação penal contra alguém. Precisa do inquérito policial aí. Pode ser que investigações particulares tenham sido feitas de forma tão boa que o próprio ofendido, através dessas investigações, entre com ação penal contra alguém nos casos em que ele entra com ação penal. Então, na realidade, aqui a gente já começa a ver uma característica do inquérito policial. É a característica de não ser imprescindível. De outros documentos poderem substituir, poderem fazer, às vezes, as funções que o inquérito policial faz. Que a gente chamou aqui de inquéritos não policiais, que também podem servir para dar início à ação penal ou para formar a opinião delitiva, como a gente já conversou aí, tá certo? Pessoal, características do inquérito policial é o corpo central da nossa aula hoje. A gente já viu a definição de inquérito, vimos inquéritos que não são policiais, a gente já viu qual é a finalidade, os destinatários desse inquérito policial. Vamos ver as características, que esse é um ponto dos mais importantes. Eu acho que é o ponto central, essa é a coluna vertebral do tema inquérito policial, que vai se estender ainda nesse vídeo e no próximo e no outro ainda, tá? A gente vai ter mais vídeos de inquérito, o inquérito não acabou não. Vamos lá? Pessoal, primeira característica, discricionariedade. Aí vamos ler para a gente entender. O delegado de polícia, que é o presidente do inquérito policial, conduz as investigações da forma que lhe melhor aprouver. Turma, quem conduz a investigação é o delegado de polícia da melhor forma que ele quiser. O delegado de polícia quer fazer uma exumação do cadáver, ele faz. O delegado de polícia quer ouvir aquela parte outra vez, ele faz. O delegado quer uma perícia, ele manda fazer. Não há uma lógica, uma ordem na sequência desses atos. O delegado faz esses atos de acordo com a sua discricionariedade, com aquele julgamento lá do direito administrativo, ó, lá do direito administrativo, com aquele julgamento que ele faz de oportunidade e conveniência do ato. O delegado de polícia, ele pode atender ou não requerimentos meus, eu sou advogado. O delegado de polícia pode atender ou não requerimentos que eu faça. Isso está a critério da sua discricionariedade, tá? Mas essa discricionariedade, ela sofre mitigação. Ela sofre uma diminuição, que eu chamei aqui no slide de exceções à discricionariedade. Vamos dar uma olhadinha? Pessoal, o delegado de polícia não pode indeferir realização de exame de corpo de delito quando a infração deixou vestígios. Nós vamos ter uma aula aqui só de provas. E a gente vai trabalhar provas em espécie, exames periciais. A gente vai trabalhar o exame de corpo de delito. Quando a infração penal deixar vestígios, é obrigatório o exame de corpo de delito. A discricionariedade nesse momento foi para o espaço. O delegado de polícia pode dizer assim, eita, arrombaram uma porta de uma casa. Foi, doutor delegado. Esse arrombamento deixou vestígios? Deixou. A porta ficou dilacerada no chão. Ei, todo crime que deixa vestígios é obrigado a ter exame de corpo de delito. Corpo de delito não é o corpo humano apenas, não. É o conjunto de vestígios materiais deixados pelo crime. Se foi uma vidraça que foi quebrada, o corpo de delito é a vidraça no chão. Se foi a porta do carro que foi arrombada, o corpo de delito é a porta do carro. Nesse momento, quando o crime deixa vestígios materiais, o delegado não tem discricionariedade. Ele é obrigado a fazer o exame de corpo de delito, a mandar fazer. E em outro momento, que a discricionariedade dele também vai para o espaço, ó. Ele deve atender requisições do juiz e do Ministério Público. Turma, nós, advogados, fazemos requerimentos ao juiz no curso do inquérito policial, no curso do processo penal, e fazemos requerimentos ao delegado no curso do inquérito policial. Juiz e promotor não faz requerimento ao delegado, faz requisição, é ordem. Então, juiz e promotor tem que ser atendido. A discricionariedade dele
vai para o espaço nessas situações, tá certo? Primeira característica do inquérito policial, ser discricionário. Segunda característica do inquérito policial, pessoal, a dispensabilidade. Já tenho falado com vocês muito sobre isso. O inquérito policial é prescindível. Turma, olha para cá. Olha para cá agora. Parou. Olha para cá. Prescindível é uma palavra do português. Quando eu disser assim na prova do concurso, o inquérito policial é prescindível para a ação penal, eu não estou dizendo que o inquérito policial é necessário. Porque prescindível significa não é necessário. Quando eu falo que o inquérito policial é prescindível, eu estou dizendo que o inquérito policial é dispensável. O que é prescindível é o que não precisa. O que é imprescindível é o que não pode faltar. Já pensou você recebendo a seguinte frase num bilhetinho? Você é imprescindível na minha vida. Olha que coisa legal. Agora imagina, faz o teste aí, manda um bilhetinho para alguém. Você é prescindível na minha vida. Tu está dizendo que a pessoa não serve para nada na tua vida. O Ministério Público, ou melhor, o Ministério Público não tem que usar o inquérito policial para iniciar a ação penal. O inquérito policial é dispensável, ele é prescindível. Pode ter, como pode não ter. Nós vimos aquela danação, aquela quantidade imensa de inquéritos não policiais ou de outros documentos que podem servir de base para o Ministério Público. A dispensabilidade é a segunda característica do inquérito policial. Terceira característica, oficiosidade. Turma, vamos ver? Nos crimes de ação penal pública incondicionada, a gente vai ver isso mais na frente um pouquinho, a característica da oficiosidade aparece. O que significa oficiosidade? E aqui não é oficialidade. A oficiosidade significa dizer que o Ministério Público tem que atuar de ofício. A gente já viu em aulas passadas o que é de ofício. De ofício é a mesma coisa que ex officio. De ofício significa dizer sem ninguém pedir. Então, a oficiosidade é uma característica que só acontece nos crimes de ação penal pública incondicionada, já a gente vai conversar sobre isso, e significa dizer que o promotor de justiça deve atuar sem ninguém provocar, sem ninguém pedir, de ofício, beleza? 3 características, característica número 4. Escrito, turma. O inquérito policial, ele é um documento escrito. Todos os atos produzidos no inquérito têm que estar no papel e colocado dentro do inquérito policial. E tudo aquilo que for produzido oralmente, um depoimento oral, tem que ser reduzido a termo, colocado no papel. O inquérito policial, obrigatoriamente, é uma peça escrita. 4ª característica. 5ª, sigiloso. Nós vimos já em aulas passadas que o processo penal não é sigiloso. Até pelo sistema acusatório que nós usamos. Pelo sistema acusatório que o Brasil usa, o processo penal ele é público. Mas o inquérito é sigiloso, turma. Característica do inquérito policial que visa investigar a materialidade e a autoria do fato delitivo não pode ser público. Tem que ser sigiloso, vamos dar uma olhadinha, ó. O inquérito não comporta publicidade. É um procedimento na essência sigiloso. Agora, o advogado do indiciado pode consultar os autos do inquérito policial de acordo com a súmula vinculante número 14 do STF, né? Eu sou advogado, esse sigilo que é imposto ao inquérito policial não me atinge, o sigilo não atinge o Ministério Público, não atinge o Poder Judiciário, obviamente, esse sigilo não é absoluto, porque eu, advogado, posso ter acesso aos documentos já catalogados, já documentados, que estejam no inquérito policial, por força de uma súmula vinculante do STF, a súmula número 14, e nós vamos ter a oportunidade de conversar com ela lá na frente, tá beleza? Sigilo do inquérito policial é essencial a ele, mas não atinge o advogado. Turma, oficialidade. Do mesmo jeito que nós já conversamos naquela aula de princípios, a oficialidade como característica do inquérito policial é bem simples. Significa dizer que o delegado de polícia é um órgão oficial do Estado. Quem conduz o inquérito policial não é um delegado de polícia, turma? Não é da Polícia Federal ou da Polícia Civil? E esse delegado de polícia não é um órgão oficial do Estado?
Princípio da oficialidade não é oficiosidade. Oficialidade, delegado de polícia é oficial. E para a gente finalizar, pessoal, princípio da indisponibilidade significa dizer que a persecução penal, que é de ordem pública, não pode ser deixada para lá. O delegado de polícia, uma vez abriu o inquérito policial, deve concluir. Ele não pode dispor dele, ele não pode abrir mão. Ah, vou arquivar inquérito policial. Delegado de polícia não arquiva inquérito policial, pelo princípio da indisponibilidade. Show de bola? Princípio do inquisitivo. O inquérito policial não tem contraditório nem ampla defesa. O inquérito policial busca quem cometeu e como cometeu. Se você quiser se defender, espera o processo. Lá tem contraditório e ampla defesa. O inquérito policial, ele é inquisitivo porque não tem contraditório nem ampla defesa. E autoritariedade significa que o delegado de polícia que preside o inquérito policial é uma autoridade pública, tá certo? Esses são todas as características do inquérito policial. Não podem esquecer, principalmente eu chamo a atenção dessa aqui, ó, indisponibilidade. O delegado de polícia não pode arquivar inquérito policial, tá beleza? Pessoal, próxima aula a gente continua com o inquérito, beleza? Grande abraço, fiquem com Deus, até a próxima aula.